Olá pessoal, bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. Já deixa o seu joinha aí embaixo no início do vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo também alguns links para o meu perfil no TikTok, onde eu já tenho muitos outros vídeos sobre sinastria. E hoje nós vamos falar de Marte em sobreposição à casa 8 do parceiro na sinastria. Bom pessoal, o que eu penso desse trânsito? Vai ser inegável que aqui vai ser um trânsito muito potente dentro da sinastria. Vai ser um posicionamento forte, assim que a gente vai bater o olho e a gente já vai notar aquela intensidade do casal. Aqui a gente vai perceber intensidade, vai perceber ciúme, vai perceber também obsessão um pelo outro. E daí a gente pode partir de uma obsessão tanto sentimental, assim, né? Uma obsessão do tipo de querer sempre controlar a outra pessoa para que ela não se apaixone por outras, né? Para que ela não fique ali flertando com outras pessoas. E a gente também parte de uma obsessão física, né? Então a pessoa pode admirar muito a pessoa de Marte, mas comumente pode admirar muito fisicamente a pessoa da casa e ter uma certa obsessão com o corpo físico dela também. E nessa descrição eu parto de um pensamento completamente sexual, tá, gente? A casa 8, ela é uma casa que fala sobre a nossa expressão sexual. Tanto quanto Marte também fala sobre a nossa expressão sexual. Sempre que a gente vai analisar no nosso mapa natal, vários fetiches e coisas que a gente vai gostar na cama, a gente sempre olha casa 8, casa 5, como é que tá Marte. Então é sempre esses pontos que a gente vai analisar dentro do mapa natal. E na sinastria, a gente também tem que observar esse tipo de sobreposição, tem que analisar as sobreposições de casas para considerar, assim, como é que vai ser a dinâmica sexual desse casal. Então, este é um trânsito que ambas as expressões sexuais de ambos os parceiros se encontram e se colidem aqui e tem aquela compatibilidade muito intensa que vocês vão já perceber já logo no início que vocês querem ir para a cama com aquela pessoa. Essa dinâmica de Marte na casa 8 é similar à dinâmica de Marte na casa 12. Aqui Marte também vai ficar muito envolto em todo o mistério que a casa 8 traz para ele. Então é uma casa que quando Marte adentra ela, a casa pode parecer muito misteriosa para a pessoa de Marte. E aqui a pessoa de Marte pode ficar muito envolvida com todo esse mistério que a casa passa para ele. Como é uma casa regida pelo planeta Plutão, a pessoa da casa ela pode ter essa personificação meio plutoniana. Então, de ser assim uma presença de peso para a pessoa de Marte, sabe? E aqui vai acontecer a mesma situação que eu comentei no vídeo de Marte na casa 12. Esse mistério vai envolver tanto Marte que pode ser meio tóxico para ele. Porque a pessoa de Marte aqui, ela vai entrar dentro dessa relação de cabeça, porque ela vai ter uma fome interna nela de querer compreender logo todos os mistérios que essa pessoa vai trazer para ela. Então ele vai entrar dentro desse terreno assim com muita vontade de se saciar. E isso pode acabar sendo um joguinho interno dentro do relacionamento. A pessoa da casa percebe essa voracidade de Marte e ela gosta desse joguinho que acaba fazendo com Marte, que ela vai jogando as coisas para Marte conforme convém a ela, e Marte vai ficar sempre envolvido nisso, sabe? Porque aqui a gente vai ter uma dinâmica de ambos, tanto a pessoa de Marte quanto a pessoa da casa, se sentirem à vontade de compartilhar todas as suas sombras, todas as suas inseguranças, todos os seus medos. Ao contrário do que eu disse sobre Marte na casa 12, aqui quando a gente fala de Marte sobreposto à casa 8, ambos dentro dessa relação, ambos os parceiros, né, vão se sentir à vontade para falar sobre esses problemas.
Porque ao contrário da casa 12, a casa 8 fala sobre essas inseguranças, essas sombras que nós já temos consciência. Quando a gente fala de casa 12, a gente fala tudo aquilo que está guardado no nosso subconsciente. Já na casa 8, a gente já tem consciência sobre aquilo. A gente já tem consciência e já é melhor trabalhado. A gente já tem um preparo mais, num sentido mais adulto, de conseguir lidar com isso dentro da nossa rotina. Só que, obviamente, a gente não transparece isso, né? Então, quando um planeta adentra a casa 8 de outra pessoa, principalmente ali, né, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e até Marte, a pessoa da casa ela pode se sentir muito à vontade para compartilhar essas inseguranças com a pessoa do planeta. E a pessoa do planeta vai se sentir muito envolvido com essa entrega que ele percebe que a pessoa da casa dá para ele. E se sente satisfeito e grato. E por conta disso ele acaba também se tornando mais vulnerável porque ele sente a vulnerabilidade do outro. E ambos têm essa troca gostosa que é um relacionamento muito transformador. Todo tipo de relacionamento, de sobreposição que pega ali casa 8, casa 12, tem um chamado de transformação muito forte para o casal. E é justamente esse chamado para cura que faz com que ambos sintam uma vontade muito forte de compartilhar as suas inseguranças, as suas sombras, os seus medos, para que eles consigam aqui ter uma conversa com bastante dinamismo, para que um acabe inspirando o outro. Porém, ao mesmo tempo que se tem essa vontade de compartilhar a intimidade com o outro, principalmente nos primeiros momentos ali de flerte, quando você está conhecendo a pessoa, pode ser que vocês sintam que vocês não conseguem expressar seus sentimentos. Então, por algum motivo, vocês acabam guardando o sentimento que tem um pelo outro como um segredo para si próprio. É muito comum ver sobreposição de casa 8, gente, em que o casal ele acaba não ficando junto justamente porque não tem coragem de falar sobre os seus sentimentos. Porque ao mesmo tempo que as sobreposições de casa 8 e casa 12 trazem esse peso, essa conexão de peso para o casal, também faz com que sempre tenha que ser alguma coisa velada. O casal, ele sente esse sentimento de que isso não pode ser externalizado, as pessoas não podem saber sobre isso. Justamente porque é comum a gente ver esse tipo de sobreposições em sinastrias que começaram ali como um relacionamento extraconjugal, né? Em que normalmente ali o casal ele se conheceu, sentiu aquela intensidade dessa sobreposição de casa 8, e só que ao mesmo tempo um dos parceiros aqui era casado, ou ambos eram casados, e ao longo do tempo isso precisou se manter muito em segredo um para o outro, ou até, né, chegaram a ter algum tipo de vínculo dentro desses matrimônios, e por conta disso precisavam manter em segredo. E mesmo que não tenha sido um relacionamento que começou dessa forma, pode ser um relacionamento onde vocês guardam segredos um do outro, principalmente em relação às finanças de vocês, porque essa sobreposição traz uma necessidade para o casal de compartilhar recursos aqui um com o outro, e consequentemente vem a necessidade da administração desses recursos. E normalmente quem é a pessoa mais dominante aqui na administração desses recursos, obviamente, é a pessoa de Marte. Então a pessoa de Marte pode querer administrar as finanças da pessoa da casa, por exemplo, conforme eles vão entrando aqui dentro de uma relação mais séria. E é comum a gente encontrar parceiros que uma pessoa é mais organizada financeiramente, a outra nem tanto, né? Se sente um pouco mais perdida financeiramente, ou até que em comparação ao parceiro não se sente tão bem realizada financeiramente. Então um dos parceiros pode ter essa impressão de que não tem dinheiro suficiente, segurança financeira suficiente
para sustentar o outro parceiro ou para estar ajudando na dinâmica financeira do casal. E então, por conta disso aqui, podem acontecer muitas lutas de poder e necessidade de controle que pode se tornarem aqui prevalentes ao longo do tempo. Porque ambos os parceiros tentam exercer e afirmar o seu próprio domínio aqui. Se na sua sinastria não tiver outras sobreposições de outros planetas na casa 8 e na casa 12 também, se houver só o Marte na casa 8, eu não vejo como um catalisador para que o relacionamento não aconteça ou que seja um caso extraconjugal. Porque aqui, se ambos forem solteiros, a pessoa de Marte, ela vai ser muito intensa com a pessoa da casa. E essa pessoa, ela vai querer assumir a pessoa da casa muito rapidamente. Porque Marte, diferente de outros planetas, ele não tem muita paciência. Então, ele já vai sentir aquela intensidade, aquele desejo sexual, né? Se fundindo ali com a expressão sexual da casa. E ele vai querer se jogar de cabeça nessa relação. E é muito comum a gente ver sobreposições de casa 8, onde a pessoa do planeta normalmente pode jogar tudo pro ar para ficar com a pessoa da casa. Ainda mais se tratando aqui do astro que rege a nossa capacidade de execução, né? De realização de tarefas, de tomadas de decisões. Este será um casal bem ambicioso, e, consequentemente, eles são voltados para a construção de bens e querem administrar muito bem esses bens. E justamente por conta dessa ambição, eles podem ser capazes de fazer alguns investimentos muito arriscados, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa de Marte, principalmente, pode colocar muita pilha na pessoa da casa e a pessoa da casa pode se envolver nisso. E às vezes não será uma decisão tão bem pensada, né? Então, gente, para começar a fechar o vídeo, essa conexão vai ser muito profunda. Vai ser uma conexão espiritual, uma conexão que vai trazer cura e várias transformações para esse casal ao longo dos anos que eles forem passando juntos. Então, não vai ser um relacionamento fácil, já adianto isso. Vai ser um relacionamento que a todo momento vai ter uma agitação. Em qualquer casa que Marte vai estar sobreposto, vai trazer aqui uma certa instabilidade para as questões da casa. E como a gente está falando de uma casa onde fala sobre transformação, onde fala sobre esse lado mais delicado do parceiro, esse lado de sombra, de inseguranças, de medos, aqui vai trazer uma necessidade de Marte querer ajudar logo a pessoa da casa. Então Marte ele vai ser um pouco mais cru e ríspido quando ele for tratar dessas sombras, dessas inseguranças, sabe? Porque como eu já disse em outros vídeos, Marte ele não tem muita paciência e ele é mais impulsivo. E quando a gente adentra uma casa dessas, a pessoa da casa ela pode não entender às vezes até a expressão de Marte quando se trata desse tipo de tema. Então a casa ela vai se sentir acolhida pela necessidade de Marte estar ali tentando ajudar ela perante estes problemas que ela vai apresentar, mas ao mesmo tempo ela percebe que Marte não tem tanto tato, sabe, para poder abordar aqui esses temas que são mais delicados. Então é interessante a pessoa de Marte respeitar o tempo de processamento da pessoa da casa, tá? E também sempre tentar aqui trazer um lado mais empático e mais cuidadoso quando for abordar esses temas. É interessante também vocês analisarem os trânsitos que esse Marte recebe para ver como é que vai ser aqui a dinâmica de vocês, tá? Se vai ser uma dinâmica mais tranquila ou se vai ser uma dinâmica mais intensa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês analisarem cada trânsito com Marte lá no meu TikTok, tá bom? E esse trânsito, gente, ele vai trazer para vocês. Se vocês já forem um casal, vocês podem ouvir muito das pessoas que vocês são aquele casal, sabe? Aquele casal que todo mundo olha e fala, cara, que casal atraente. Que vocês flertam muito um com o outro, vocês são muito sensuais um pro outro.
E vocês têm uma química, sabe? Um desejo que transcende o físico de vocês. Todo mundo percebe essa química que vocês têm. Então vocês têm aqui uma química muito magnética. É difícil vocês conseguirem resistir um ao outro, sabe? Uma coisa interessante que eu lembrei agora, gente, é que é muito comum de ter uma sobreposição de casa 8, principalmente quando for Marte ou Mercúrio na casa 8 também, de que Marte pode acabar encontrando e descobrindo vários segredos da pessoa da casa, tá? Então, se você tem sobreposições de casa 8, você costuma esconder segredos do seu parceiro, gente, vamos parar com isso, tá? Que uma hora ou outra isso vai virar uma bola de neve, a outra pessoa vai descobrir e vai dar um problema muito grande. E como aqui é a casa regida por Plutão, normalmente são segredos assim avassaladores, que quando a pessoa descobre, ela nem se acredita de tão grande que é esse segredo. E aqui pode rolar até um certo ciúme de um dos parceiros. Tanto faz se for a pessoa da casa de Marte, mas um deles vai ter um pouquinho de ciúmes, tipo, do dinheiro que a outra pessoa tem, da família que a outra pessoa tem, sabe? Vai rolar uns ciúmes ali do sucesso que a outra pessoa tem. Não é nem um ciúme, sabe? Mas é uma admiração num nível que ela gostaria de ter pra si, sabe? É uma situação meio assim. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Camila Bratz e se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria. E me conta aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.